Olá, turma. Sejam bem-vindos à nossa aula de biologia. A gente vai continuar a falar sobre evolução, a evolução das espécies. Eu já comentei com vocês que a evolução é um fator natural que acontece com todo e qualquer tipo de organismo vivo. Existiu na Terra com vida, então tem fator evolutivo. Até a própria Terra é analisada como se fosse um organismo vivo, porque ela tem até uma hipótese chamada de hipótese Gaia. E essa hipótese Gaia ela vai dizer que a Terra ela é um organismo vivo que evolui junto com os seres vivos. As modificações da Terra permitem, provocam as modificações dos seres vivos, assim como a modificação dos seres vivos interfere na estrutura e evolução da própria Terra. Então, essa evolução, para a gente dizer que ela acontece, tem que ter uma evidência. A gente não pode simplesmente achar que ela acontece e puramente só explicar. Então, quais são os fatores que evidenciam que ela realmente acontece, aconteceu e está acontecendo? Todo instante. Existem as evidências evolutivas, como, por exemplo, o estudo dos fósseis, como, por exemplo, a anatomia comparada, embriologia comparada, certo? A bioquímica comparada. Então, a análise bioquímica permite relatar a ligação próxima entre espécies que pareciam ser muito distantes, que, na verdade, têm uma proximidade até suave, tá? Ou sutil. Então, você tem os fatores que identificam esse fator evolutivo, as evidências fósseis, tal, como eu acabei de falar, e a gente tem que entender que esse fenômeno de evolução, ele não é nada extremamente rápido, tá? Não tem nada a ver com tartaruga ninja, por exemplo, uma mudança gigantesca e o indivíduo evoluir de uma hora para outra. Existe até uma hipótese ou algumas ideias a respeito do saltacionismo. As espécies evoluem dando salto de evolução, ou seja, uma modificação grande. Quando é que geralmente o pessoal diz que tem uma evolução grande? Quando ele tem análises de fatores de evidência de evolução, chega num ponto, você não tem informação, não conseguiu encontrar informação nenhuma a respeito disso, mas encontra um fóssil de uma idade mais avançada, e esse fóssil com idade mais avançada, ele não tem uma ligação entre aquele mais novo. Então, supõe-se que a espécie deu um salto de evolução. A gente vai ter que entender como é que foi esse salto, qual foi o fator que provocou esse salto de evolução. Mas que, na verdade, a principal ideia é que a evolução é lenta e ela é gradual, certo? Ou seja, gradualismo no processo de evolução. Existem algumas rupturas, tá? Na separação a gente vai tentar entender como é que acontece, mas geralmente é gradual, surgindo eixos, né? A cladogênese, a anagênese e a cladogênese do processo de evolução, em que a separação das espécies por algum fator, ou dos grupos por algum fator, e aí de uma espécie ancestral surgem duas, e aí vai se fazendo aquela chave, aquela árvore genealógica das espécies. Bom, a gente viu que existiram algumas teorias para poder justificar esse processo evolutivo. A primeira delas foi a de Lamarck, que teve muitos erros, professor. Tá, teve muitos erros. Mas ela foi importante porque até então não se falava em evolução. Era fixismo. Tá? O indivíduo era criado de acordo com a ideia divina, tá? Surgindo de uma tábula rasa. Ele criou as espécies e elas estão do jeito que ele criou, sem modificação nenhuma. Então, a presença da teoria de Lamarck, justificando que o indivíduo usando um órgão ou deixando de usá-lo, adquiria uma característica porque era uma necessidade física dele para se adaptar ao ambiente, poder sobreviver e, consequentemente, reproduzir. Então, o indivíduo sofria modificações para poder, ele sofria modificações, porque o ambiente forçava essa condição. O gafanhoto está na grama. Então o gafanhoto, peraí, eu vou ficar verde para poder ficar escondido. Adquirir a característica, transmitir para o descendente. Lembrando que as características adquiridas, elas podem surgir. O indivíduo pode, por exemplo, fazer uma atividade física enorme e desenvolver uma musculatura gigantesca. Tá? Ficar um Goku da vida, certo? No Dragon Ball. Está tudo preparadão. Mas quando o descendente dele nascer, ele não vai nascer preparadão. Sabe? Por quê? Porque ele adquiriu uma característica, mas não consegue transmitir. Porque não há modificação na estrutura germinativa, ou seja, na célula germinativa, nos gametas. Se não há modificação genética, que não dá para explicar, porque não tem essa informação, se não há modificação genética, não tem como transmitir. Se uma pessoa perdeu um dedo, certo?
o indivíduo, o filho dele vai nascer sem dedo? Não, que é isso? Vai nascer normal. Se ele quiser ficar sem dedo, que corta. Tá? Mas não, nascer sem dedo, ele não vai. Não por esse motivo. Pode ter outro fator mutacional lá que interfira, mas não por esse motivo, que o pai tinha, a mãe tinha, e ele transmitiu uma característica que adquiriu para o indivíduo. Características adquiridas não podem ser transmitidas. Esse era o grande problema da teoria de Lamarck. Darwin, assim como Wallace, lembra que o Wallace e Darwin fizeram trabalhos muito parecidos, não trabalharam juntos, mas as ideias deles eram tão parecidas, com exemplos diferentes, que eles, na verdade, tiveram uma briga. Tá? Essa briga é uma briga entre aspas. Né? Quem vai colocar primeiro? Ele fez primeiro, então eu vou colocar primeiro. E lançou na comunidade científica Darwin, porque era mais velho, tinha contatos mais equilibrados e mais efetivos lá na Academia de Ciências. Então, ele colocou o seu trabalho primeiro, então a teoria de Darwin ficou assim, certo? Citando o Wallace em seus trabalhos. Então, ele dizia que a população ela tem variação, ou seja, existem indivíduos com características diversas, e que o ambiente vai selecionar a característica que é mais adaptativa. O indivíduo que é mais apto sobrevive e reproduz. Segundo ele, a população ela tem variação e os indivíduos vão se reproduzindo, a população cresce exponencialmente. Cresce em progressão geométrica. Tá? Isso aí é a teoria de Malthus que ele usou. O alimento, o espaço, principalmente o alimento, que ele trabalhou, cresce em progressão aritmética. Então, alimento pouco, gente demais, disputa por alimento, e aí você tem a luta. Essa luta, gente, não é uma briga absurda, não. Porque a disputa por fatores ambientais pode ser, por exemplo, uma disputa por luz, uma disputa por absorção de nutrientes do solo, como, por exemplo, as árvores. Então, como é que duas árvores estão brigando? As raízes estão se enlaçando lá dentro, matando uma enforcada na outra? Não, aquela que tiver maior capacidade de absorção sobrevive, reproduz, deixa descendente, e aquela que não tem, é eliminada. Por que é eliminada? Não que ela morre necessariamente, mas ela tem uma taxa de reprodução tão pequena que a população dela vai regredindo até que aquela característica suma do ambiente natural. Então, a seleção natural age dessa forma. Os indivíduos, na seleção sexual, os indivíduos estão lá, um indivíduo com uma característica de mais exuberância, que atrai melhor a fêmea, o outro é menos. Então, se a fêmea é atraída por aquele, a reprodução é com aquele, mantendo a característica dele. E o outro reproduz menos, deixa menos descendentes, consequentemente, a tendência é aquela característica sumir, certo? do ambiente natural. Qual foi o grande problema de Darwin? A forma que ele explicou a origem da variabilidade. Através da teoria da pangênese, ovos distribuídos no sangue e tal, que circulam pelo corpo até formar um novo indivíduo no ponto dos gametas. E ele utilizou até a lei do uso e desuso para justificar a origem da variabilidade. Então, somente depois do conhecimento de genética é que essa noção para explicar as condições da variabilidade elas tiveram efetivação ou efetividade. Por quê? Porque agora você consegue explicar como é que o indivíduo aparece com características novas ou uma combinação de características novas. Tá? Não só aparecer uma característica, mas combinar. Por quê? Porque existem os fatores de variabilidade trabalhados pela teoria sintética, teoria moderna da evolução. Essa teoria moderna da evolução, deixa eu colocar ela aqui, teoria moderna da evolução, pronto, está aqui. Teoria moderna, teoria sintética ou simplesmente neodarwinismo, certo? Então, neodarwinismo fatores que a gente chama fatores de variabilidade. Como é que surge a variabilidade genética na população? É no corpo do indivíduo? Eu, que tenho as características modificadas aqui? Não, tem que ter a modificação na estrutura germinativa. No caso dos machos, no espermatozoide, dos animais. No caso das fêmeas, você tem a necessidade da modificação genética no óvulo. Porque para transmitir uma característica, essa característica tem que estar na célula germinativa. Ou seja, esse gene que define essa característica tem que estar nas células germinativas. Como é que a variabilidade genética é explicada? Uma coisa eu já expliquei para as turmas, quando eu falei para vocês dos tipos de reprodução. Reprodução assexuada, aquele que não há mistura genética, e reprodução sexuada, aquele que há mistura genética. Então, essa mistura genética, ela é devida a alguns fatores. O primeiro deles, a recombinação.
Bom, a recombinação genética, ela acontece no momento em que os gametas estão sendo formados. Porque existe um fenômeno chamado de crossover, permutação genética, em que os cromossomos trocam fragmentos e aí mistura a própria estrutura cromossômica. Gene recessivo, gene dominante, a sequência da linkage, né, que eu expliquei nas aulas de genética. Então, aquilo dali já é um fator de variabilidade, porque cada gameta que é produzido, ele tem uma sequência genética completamente distinta, porque houve várias misturas em todo o conjunto cromossômico, porque praticamente todas elas podem sofrer crôncio em diversas partes, não necessariamente no mesmo ponto, todas as células no mesmo ponto. É tanto que a chance de ocorrer a produção de um gameta igual ao outro é muito pequena, tá? É ínfima. Então, isso daí já começa a indicar a origem da recombinação. Depois que os gametas são produzidos, a combinação de um gameta masculino com um gameta feminino é improvável, não é impossível, mas é improvável que outra combinação seja igual, de dois indivíduos diferentes ou até de dois indivíduos iguais, né? Ou seja, da fêmea e do macho produzir gameta 2, 3, 4, 5 e acontecer um encontro combinando todos aqueles genes de uma vez só e em dois estágios diferentes. Então, não tem, a chance é muito pequena. Então, a recombinação já acontece na formação dos gametas e acontece quando há combinação de gametas para fecundação de uma forma distinta. Em organismos unicelulares, existem outros fatores de mecanismo sexuado, de recombinação. Pode ter a transformação bacteriana, a transdução bacteriana, pode ser a conjugação, certo? Pode ser em alguns animais a própria recombinação na formação dos gametas, como a partenogênese. Então, tudo isso são fatores em que há variabilidade, surge a variabilidade a partir da recombinação. Um outro fator, então, dentro da recombinação, perceba que eu falei a respeito da reprodução sexuada. Dentro desses fatores de variabilidade, tem recombinar todos os genes estão ali, eles só se misturam. Mutação, gente, é mudar. E mudar não é uma coisa legal, tá? Ou seja, que geralmente é uma coisa ruim na estrutura genética. Por quê? Por que é ruim? Por que toda a espécie humana ela tem esse conjunto de características? A gente vai falar de evolução humana. Então, é um conjunto de nossas características porque passou um longo período sofrendo seleção natural. Surgem misturas, surgem características, seleciona aquela característica que é boa, o indivíduo sobrevive e reproduz, aquela que não é, o indivíduo reproduz menos e é eliminado. Então, durante todo o processo de modificação dos seres, de 2 bilhões de anos atrás, da espécie humana, para chegar no estágio que a gente está. Então, mudar agora, provavelmente, desestabiliza. Porque mudar agora não pode, porque a gente está bem adaptado, a gente tem condições de sobreviver e reproduzir. Então, surgir uma característica para essa situação ambiental, geralmente ela pode ser prejudicial. Mas se futuramente, claro, tem que ser uma mutação pequena, sutil, quase que imperceptível, certo? As mutações dos desenhos animados daqueles filmes de ação não tem condições de acontecer. Então, você tem lá a modificação sutil, fica ali, eu tenho, outra pessoa tem, tal. E quando a gente está numa condição ambiental que essa característica que eu tenho em virtude, por exemplo, de uma proteína nova que eu estou conseguindo produzir, eu tenho melhores chances de sobreviver e de reproduzir. Aí sim, ela vai ter validade evolutiva. Mas, é claro, não é de uma hora para outra, é um longo processo de seleção gradual, certo? Até atingir o estágio de fixado, ou seja, um indivíduo bem adaptado. Não ele fixo, ou sem mutação, tá? Sem mudança. Mas ele fixado no ambiente com condições de sobreviver e de reproduzir. Então, tudo isso faz com que surjam as variabilidades e, a partir dessas variabilidades, aí a seleção natural vai agir. Ou seja, para a característica que está legal, o indivíduo que tem maior chance de sobreviver e reproduzir, fica. Não porque ele diz, eu fico, você vai embora porque eu tenho melhores condições. Não, o ambiente é que vai selecionando gradualmente. O indivíduo que tiver melhor condição de sobreviver tem melhores chances de reproduzir. Fixa a característica dele e aquele que não tem, reproduz menos ou é eliminado diretamente na condição ambiental. Mas geralmente é o fator de reprodução, certo? Que vai interferir. Porque para um indivíduo manter a espécie viva, necessariamente ele não precisa ficar vivo. Lembre lá do caso da viúva negra e o macho dela, tá? A aranha macho lá. No ato da reprodução, geralmente o macho morre, mas a espécie fica viva. Então, é uma adaptação que existe ali. Ele tem mecanismos de acasalamento que atrai a fêmea para poder colocar o seu espermatóforo. A fêmea é fecundada, assim que ela é fecundada, ele tenta ir embora, geralmente ela mata e come o macho, certo? Aí devora o macho, literalmente devora.
Então, nesse caso, o macho ele morre, mas a fêmea mantém a chance da espécie estar viva reproduzindo. Então, isso daí é o que interessa. Então, quando a gente fala de sobrevivência e reprodução, é sobrevivência e reprodução da espécie. O indivíduo que tem essa condição favorece a fixação da espécie naquele ambiente. Essas mutações que eu falei, algumas delas a gente, que são geralmente as mais sutis, aquelas que são menos perceptíveis, são as mutações gênicas, no sentido de mudar a sequência de trinca de base, a sequência de base nitrogenada, adenina, guanina, citosina, tá? Timina. Então, essa sequência de bases, ela é lida por um código em trinca, mas não nela, não na estrutura do DNA, mas na estrutura do RNA, que ela é transcrita para o RNA, e o RNA vai conduzir a síntese de proteínas. Então, se você tem, por exemplo, uma sequência de introns, eu não sei se você lembra o que é introns, aquela sequência não codificante, e aí ocorre uma mudança numa sequência de bases. Existem códigos de inicialização e códigos de terminalização da produção da síntese de proteína. Então, digamos que aquela sequência genética do cromossomo de intron, da sequência gênica de intron, ela não era codificante, mas ocorreu uma mudança e, a partir dali, o ribossomo passa agora a ler aquela sequência. A cada 3 bases, um aminoácido vai ser colocado. A cada 3 bases, um aminoácido vai ser colocado. Então, ele pode produzir uma proteína nova, que pode ser prejudicial, mas pode ser futuramente benéfica. Ou na própria proteína que o indivíduo tenha, certo? Na própria proteína que o indivíduo tenha. Então, você tem uma sequência de trincas, mudou. O código genético é degenerado. Lembra o que é isso? Degenerado, um aminoácido é codificado por 2 ou mais trincas diferentes. Então, você pode mudar a trinca, não necessariamente muda o aminoácido. E a proteína vai ser a mesma. Mas pode acontecer de mudar uma base nitrogenada e essa trinca, ela é diferente agora, porque o código genético também é específico. Então, essa trinca agora, ela vai trazer um outro aminoácido. Não sei, quando eu explico para os alunos do primeiro ano, eu digo assim, imagine a palavra rua, tá? A palavra rua, simples, 3 letras, compare a cada letra como se fosse um aminoácido. Você trocou uma letra, rua por L, R por L. Então, ao invés de ter rua, você tem lua. Muda completamente a estrutura da palavra, muda o significado. É o que pode acontecer na formação de uma proteína. Você troca um aminoácido, ela pode ter uma mudança gigantesca, que nem tem função nenhuma, ou ela pode mudar para uma proteína que tem uma função diferente, e aí, passo a passo, lento, um indivíduo com característica, mantém a chance de produzir, e sobrevivendo naquela situação ambiental e fixando aquela característica no ambiente. Mas o ambiente tem que estar favorecendo essa característica nova, que geralmente não acontece. Certo? O ambiente ele fica estabilizado durante um período, quando muda, o conjunto que está ali é selecionado. Então, essas mutações gênicas e tem as mutações cromossomiais ou mutações cromossômicas, em que a perda da estrutura do cromossomo, perdendo genes, duplicando genes, invertendo genes ou mudando genes de um cromossomo para o outro, de pares de cromossomos diferentes, ou seja, de não homólogos. Existem as mutações numéricas, como, por exemplo, a euploidia, tá? Em que a carga total do cromossomos é modificada de 2N para 4N. Em plantas é possível acontecer e originar uma espécie nova, com perfeito de forma, claro, direcionada, manipulada, mas que a partir de uma carga duplicada total, aí surge uma nova planta com possibilidade com características totalmente diferentes. Em animais é impossível, certo? Porque quando você tem aumento de um cromossomo, como nos casos da aneuploidia, ou perda de um cromossomo, como na monossomia, tá? A monossomia é um tipo de aneuploidia, quando você tem ganho ou perda de 1 ou 2 cromossomos, ou poucos cromossomos. Então, monossomia, o gameta é produzido na separação, tá? Na separação dos cromossomos. Ao invés de o cromossomo se separar na anáfase 1 ou na anáfase 2, os dois entram no mesmo lugar. Ou as 2 fitas na anáfase 2, ou os 2 cromossomos homólogos na anáfase 1. Então, os dois entram para uma célula só, um fica sem cromossomo e o outro fica com 2. Então, aquele que está sem cromossomo vai originar um indivíduo com monossomia, porque vai vir só um da parte, por exemplo, da parte feminina. E esse daqui que está com 2, quando fecundar o óvulo, tem um do óvulo mais 2 dele, e aí ele vira uma trissomia, ele fica com 3 cromossomos. Tá? Eu expliquei para você já a origem desse tipo de mutação. Quando o indivíduo perde os 2 do mesmo par, ele fica sem aquele cromossomo do par. Cara, perder um gene já é complicado, imagina perder o cromossomo, tem um conjunto genético grande. Então, todas essas mutações aqui, monossomia, trissomia, nodissomia,
geralmente elas vão provocar um distúrbio tão gravíssimo que o indivíduo ou nem chega a nascer, ou ele nasce com alguma síndrome. Síndrome de Turner, síndrome de Down, tá? Esse aqui geralmente o indivíduo nem se desenvolve. E aqui a gente tem a tetrassomia, que no caso pode acontecer com poli-X, ou seja, síndrome de poli-X, que na verdade não causa um problema gigantesco, mas a fêmea, ou seja, nesse caso, na espécie humana, se fosse na espécie humana, a mulher, ela produz gameta sempre com 2 cromossomos X, e aí se tiver um Y, aí é a síndrome de Klinefelter que ela vai originar. Então, em alguns casos, a mulher nasce com um cromossomo X ativo e 3 inativos, aí fica 3 corpúsculos de Barr, ela tem uma tetrassomia. Ela não tem muito distúrbio, mas o grande problema seria na formação do gameta dela. Então, essas daí são algumas modificações mostradas aqui na deleção, para a gente entender o que é a deleção. Um cromossomo, A, B, C, D, E, F, G, H. Perdeu um. Gente, perder um, deleção, geralmente o indivíduo tem problema gigantesco e não chega a se desenvolver por completo, ele morre. Tá? Geralmente é a ausência de um gene provoca morte do indivíduo, nem sequer é desenvolvido. Tem uma síndrome que a gente falou sobre o síndrome de Edwards, que trata de uma deleção. A gente tem a duplicação, que seria isso. Esse cromossomo perdeu esses 2 genes e esses 2 genes foi para o outro, que é o seu homólogo. Tá? Ou seja, transcreve, passa para o outro que ele já tem o E e o F. Ele fica EF, EF. É uma duplicação. Certo? Mas é no mesmo tipo de cromossomo, no cromossomo homólogo. Quando ele sai e vai para outro cromossomo não homólogo, aí a gente chama de deleção. A outra é chamada de inversão. Observe que eu tenho uma sequência genética, ocorreu uma ruptura por algum fator, pode ser no crossing, tá? No crossover, e aí essa sequência genética ela muda. O E está passando aqui para baixo e o G está passando aqui para cima. Então a sequência é diferente. Os indivíduos que têm duplicação e os indivíduos portadores de uma inversão não têm problema nenhum. O problema vai ser na hora de formar um gameta, ou o gameta vai com 2 genes no mesmo cromossomo, ou ele pode ocorrer a quebra, tá? Porque para ocorrer pareamento cromossomo na inversão, o cromossomo faz uma dobra, tá? O homólogo faz uma dobra. E aí, na hora de separar, ele pode quebrar, romper e surgir uma deleção a partir daí. O outro fenômeno de mutação estrutural é a translocação. Tá vendo aqui, ó? Sequência de genes até o H, M, N, O, P, Q, R, R. Então, você tem perda desses 3 genes, passou para o cromossomo que está indicado em azul. E os genes G e H saíram desse cromossomo que está em azul e passaram para o que está em amarelo. Então, o indivíduo que tem também tem todos os genes, ele não vai ter problema nenhum. Mas na hora de formar uma gameta, ou vai faltar genes, ou vai duplicar genes. E aí, faltando, vai dar problema. Certo? Não tem como. Faltou genes, lembre que foi um processo de seleção, não pode faltar. Mude, mas mude suavemente, sutilmente, para que não interfira na estabilidade do indivíduo. A seleção natural, a gente tem alguns exemplos característicos do neodarwinismo, né, da teoria moderna, que é o caso das mariposas de Manchester, na Inglaterra, que haviam variedades brancas, claras e escuras, e antes do processo de industrialização, havia muitos líquens nas árvores. É um exemplo assim, bem bonitinho, tá, gente? É uma mentirazinha, mas é bem bonitinho. Então, tá lá, as árvores com os líquens claros, esverdeados, esbranquiçados, ou azulados, esbranquiçados. E você tinha 2 tipos de mariposa, clara e escura. Então, aquela mariposa que era clara, ela ficava despercebida no ambiente para os seus predadores. E a escura ficava visível. Então, estava lá, escura e clara. O predador veio escuro e ia lá, se alimentava dela. Então, a tendência daquela população escura era ter menores chances de reprodução, porque o ambiente está selecionando. Quem é o ambiente aí, no caso? O predador. Tá? Então, ele está eliminando. Ela está, claro, não está sobrevivendo, consequentemente, não está reproduzindo tanto. E aí a tendência dela é a população cair, a população dela vai baixando. Mas a população de clara está tranquila, porque a chance dela ser predada é bem menor, então ela reproduz mais e mantém a característica. Após a industrialização daquela área, era tanta fuligem que o fungo do líquen absorvia tanto aquela fuligem, aquela poeira, que acabou matando o próprio fungo e, consequentemente, eliminando o líquen. Então, o caule que era claro ficou escuro, que é a cor do tronco. Então, as mariposas escuras agora se tornavam imperceptíveis e as brancas eram mais visíveis. E o predador começou a agir sobre ela, diminuindo a população das brancas e mantendo a chance de reprodução e sobrevivência das escuras. Então, é um ambiente selecionando. Por que a gente diz que é uma
colocaram filtros na chaminés. Então, diminuiu a emissão de fuligem, surgiu os líquens e aí estabilizou a população de branco e diminuiu de novo a população negra. A gente disse que é uma historiazinha bonita, porque geralmente mariposa ela não fica no tronco. Ah, tá ali no tronco. Não, geralmente ela não fica no tronco. Geralmente ela fica nas folhas, tá? Embaixo, plantas baixas, procurando insetos. Ela se alimenta de outros insetos, então ela vai procurar onde tem. Você dificilmente vai encontrar um inseto caminhando no tronco, paradinho no tronco. Ele está geralmente escondido em folhas. Então, por isso que a gente disse que é uma mentirinha bonitinha, mas ficou tão boa que o pessoal conta até hoje. O outro exemplo é da resistência a antibióticos. Gente, não toma antibiótico, porque senão a bactéria adquire resistência. Isso é um erro conceitual. O indivíduo adquirir resistência é porque ele teve a necessidade de mudar para poder se adaptar. Gente, isso aí é lamarquismo. Quando a gente diz que o indivíduo não pode usar muito antibiótico, tomar antibiótico à toa, é porque ele pode conter bactérias com gene de resistência através da assimilação de um plasmídio, de uma mutação genética que aconteceu nele e ele consiga resistir àquele antibiótico. Então, quando você vai lançando antibiótico, e tem alguns tipos de antibiótico que ou destrói a parede celular, ou ataca bactérias gram-positivas, ou elimina bactérias gram-negativas. Então, geralmente, por exemplo, quando uma pessoa toma antibiótico, ela tem complicações intestinais, ou seja, ela tem dor de barriga, ela tem diarreia. Qual é o motivo? Porque você coloca o antibiótico, ele mata a bactéria. O que é que a gente tem no intestino em grande quantidade? Flora bacteriana intestinal normal. Em que o tamanho de uma população, que a gente chama de bactérias benéficas, inibe a proliferação de outra, que pode provocar prejuízo intestinal. Então, o equilíbrio delas, a competição entre elas no intestino e a antibiose que está ali, que algumas delas liberam substâncias para inibir o desenvolvimento da outra, faz com que o intestino fique fluindo normal. Quando você usa antibiótico, a bactéria que é considerada benéfica pode ser eliminada. E aquela outra se prolifera, e aí provoca distúrbio intestinal. Mas, de outra forma, a gente pode ter assim, porque essa resistência de bactérias é um antibiótico que força isso daí? Não, é porque a bactéria já tinha resistência. Mas ela estava em meio a um montante, então a população dela não estava exagerada. Aí você vai tomando antibiótico, eliminando as bactérias não resistentes, e quando você perceber, o seu antibiótico não está fazendo mais efeito. Por quê? Porque você eliminou as bactérias não resistentes e só restou ali no seu corpo a bactéria com resistência. Então, é um processo de seleção, certo? A bactéria adquirir resistência é um conceito lamarckista. Bom, então a gente fala sobre os tipos de seleção natural direcional, quando favorece um grupo que é a média geral da população, a estabilizadora, quando elimina os indivíduos, um dos grupos de indivíduos diferente da média, e disruptiva é quando elimina aquele valor de indivíduos que era a média da população. Imagina aí, aves de bico pequeno, médio e longo, certo? Pequeno, médio e longo. A população de bico médio ela é maior, a de bico longo é menor. Então, o gráfico que a gente tem, tá? O gráfico que a gente tem, aqui é o representando o melanismo, tá, gente? Ó, a bactéria clara, a mariposa clara, a mariposa escura, e aqui, quando teve a emissão de fuligem. Essa fica mais... observe que ela colocou até uma mariposa diferente, tá, gente? Não era que ela estava lá, não. Tá? Essa foto aqui ela foi tirada assim. O cara pegou um alfinetezinho e grudou na árvore. Tá? Para dizer que era as mariposas. Até são duas mariposas diferentes nas fotos. Tá vendo aqui? Mas ficou tão bonitinha a mentira que o pessoal conta até hoje só para explicar e justificar. Bom, então existe a seleção natural. Imagina aqui o gráfico. Variações da média a abaixo da média. E o que está acontecendo na seleção estabilizadora? Observe aqui, a origem, como era que estava, indivíduos com tal característica, com a segunda, com a terceira, com a quarta, com a quinta. Imagine que se fosse uma herança quantitativa aqui. Os fenótipos diferentes. O que está acontecendo depois que a seleção natural atuou? Esses indivíduos, diferente da média, estão sendo eliminados e apenas aqueles que estavam na média conseguem fixar. Então, a curva de indivíduos ela vai se achatando para o valor médio. Isso a gente chama de seleção natural estabilizadora. A seleção natural direcional seria essa daqui. Você tinha a média, lembra que a média era aqui, ó, no centro. Então, o que está acontecendo? Esse indivíduo que estava na média está sendo eliminado, porque o ambiente não está favorecendo a sua característica, e está fixando uma. Suponha que era bico pequeno, médio e longo. Então, aqueles que têm um bico mais longo estão sendo favorecidos, porque o alimento ali está mais profundo, então ele está conseguindo pegar melhor. Existe uma outra condição em que, por exemplo, há dois fatores no ambiente que favorecem aquela ave de bico longo
e favorece aquela árvore de bico curto, menos aquela de bico médio. Então, o que acontece com ela? Aquela população de bico médio tende a cair e aquela população de bico pequeno e bico longo tende a ser fixada. E eu tenho duas curvas agora. Qual é a consequência possível de um fator como esse? Cada grupo está ali, vivendo no mesmo ambiente, mas em circunstâncias ambientais diferentes, porque o alimento para ele é diferente. Eles tendem a cruzar entre si até atingir o que a gente chama de isolamento reprodutivo e originar duas espécies no mesmo ambiente. Isso aí é a justificativa para o processo de evolução, de especiação simpátrico, tá? Então, esses dois gráficos, a gente fala de genética por populações depois, tá, gente? Então, eu vou parar por aqui, deixar esse outro tópico de genética de população para outra área, para a gente falar de especiação e evolução humana, ok? Me alonguei demais nessa aula, ficou com muito tempo, mas agradeço a paciência de vocês. Tchau e até a próxima aula. Valeu, galera!